ler com vocês Apocalipse capítulo 7. Aí eu peço para vocês o seguinte: se você tem uma Bíblia aí com a tradução NVI, a leitura que eu vou fazer, inclusive, vai ser projetada, essa leitura na NVI. Então, se você tem a nossa versão atualizada, então você pode acompanhar aqui na frente, tá bom? Se quiser apagar a luz aqui, gente, para compreensão, para leitura da palavra, fiquem à vontade também em cima. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, olhei. Quem é que olhou o quê? Foi o apóstolo João. É João quem escreveu o Apocalipse e ele recebeu do Senhor Jesus essa revelação. Jesus, na verdade, revelou para um anjo e um anjo revelou para João. Então, depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes? Você pode repetir comigo essa frase? Quem são estes? Pode repetir? Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E o ancião lhe disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ora comigo mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor. É um privilégio, mais uma vez, falar, compartilhar a Tua palavra, apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar do que eu sou. Mas a minha oração a Deus é para que eu seja o Teu instrumento nesta oportunidade, nesse momento especial da vida desta igreja, para louvor e honra do nome de Jesus. E é no nome dele que eu oro. Amém. Nós estamos provavelmente aqui, nesse texto, no ano 95 da era cristã. João é um apóstolo, um evangelista bem idoso, muito idoso. E ele era um incansável evangelista, por isso que ele foi enviado pelo imperador Domiciano para esta ilha que é conhecida por nós, lendo Apocalipse, a ilha de Patmos. A ilha de Patmos está, ou estava na época, localizada no Mar Egeu, e o Mar Egeu tem ali perto a Ásia Menor, e a ilha de Patmos estava a mais ou menos 65 quilômetros navegando de Éfeso, uma ilha
apenas com rochas, 15 quilômetros de comprimento por 10 de largura. E nesse lugar eram literalmente jogados pessoas que não eram muito queridas pelo Império Romano. Era ali que eles terminavam os seus dias. E João, o apóstolo, ele foi exilado nesta ilha, neste lugar. E é interessante que quando você começa a folhear as primeiras palavras de Apocalipse, o testemunho é que ele foi enviado, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele dava a respeito de Jesus. É por isso que ele foi enviado ali. E foi neste lugar que ele recebeu o Apocalipse, a revelação do que iria acontecer. Nós estamos falando de uma época onde a perseguição era intensa. E para vocês terem uma ideia, quando nós começamos a estudar o livro de Atos, quando você chega ali em Atos capítulo 7, com a morte do primeiro mártir, o diácono Estevão, ali começa uma terrível, intensa perseguição, e essa perseguição, ela continua, e ela vai inclusive acontecer depois da morte do próprio João, por anos a fio. E nesse sentido, João, ele passa a receber essa revelação. E conforme ele vai recebendo, ele passa a escrever para as 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas essas que nós conhecemos, porque elas estão também registradas no livro de Apocalipse. Eu estou falando de Éfeso, eu estou falando de Esmirna, eu estou falando de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. E essas 7 igrejas, elas representam todas as igrejas, de todas as épocas, em todos os lugares. E João, ele escreve para essas igrejas para que os seus membros pudessem ter a plena convicção de uma realidade não terrena, mas celestial. Compreende? O momento que eles estavam vivendo era de intensa perseguição, perseguição essa que ainda seria levada adiante. E João tem uma visão daquilo que viria na eternidade e que serviria certamente para abençoar aquelas vidas naquele momento dos sofrimentos. E aqui eu quero fazer, talvez, uma primeira aplicação com vocês, abrindo um parênteses aqui nesta mensagem. Deixa eu dizer uma coisa, porque quando nós estamos envolvidos com a Igreja de Cristo, seja você pastor, líder, seja você um discípulo de Cristo, envolvido com Cristo e com a Igreja, você vai perceber um fato interessante. A adversidade, ela vai aparecer quando nós decidimos viver um compromisso com Deus. Toda vez que você começa a viver um compromisso sério com Deus, pode ter certeza de que você vai enfrentar adversidades. Estava ouvindo aqui essas irmãs, como cantam bonito. Mas se você for conversar com cada uma delas, você vai perceber que ela, sua família, pode estar passando por algumas adversidades. Olhando para vocês daqui, eu tenho plena convicção disso. E daqui a pouco você vai entender. E mesmo que esses problemas ou adversidades, elas contribuam para o nosso progresso espiritual, nós precisamos saber, aqui, na nossa vida terrena, como é que isso vai acabar aqui. Entende? E é aqui que está depositada a nossa esperança. Por isso
que nós temos um grande desafio. Por quê? Porque aqui, quando nós estamos vivendo, os nossos tão sonhados sonhos, eles podem ser conflitantes. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por mais crentes que sejamos, o pecado, ele se infiltra e nos incita na busca pelo prazer e muitas vezes do materialismo. E isso passa a fazer parte também do nosso dia a dia, a fazer parte dos nossos corações. E por vezes aquilo que pensamos aqui, aquilo que planejamos aqui, muitas vezes não está de acordo com aquilo que nós vemos lá, na eternidade. E aí nós entramos nas nossas crises. Porque muitas vezes são revelados muito mais os nossos planos do que os planos do Senhor. E é por isso que eu e você precisamos ter objetivos claros na vida. E quando nós completamos como igreja 37 anos, eu diria, é um momento oportuno para isso. Eu estou pastoreando uma igreja hoje junto com 3 colegas pastores, e a igreja está completando 80 anos esse ano. 80 anos. E é uma igreja que quando estava passando, basta você ler a história, quando ela estava passando por aqueles momentos aonde nós chamamos de tenra idade, 30 anos, 35, 40, foi um momento que eles tomaram decisões de servirem naquela época o Senhor, mas servirem com muito compromisso. A Igreja Presbiteriana de Vila Mariana hoje tem mais de 1.000 membros. Mais de 1.000 membros. Tudo por quê? Porque aquela igrejinha que começou pequenininha, começou a colocar a sua vida, não no aqui e agora, mas começou a viver aquilo que se chama a eternidade. E aí tudo começa a mudar. Você vai aprender, por exemplo, com o apóstolo Paulo, quando ele afirma lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que Jesus viveu e morreu para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em outras palavras, Jesus convida você para viver a vida sim, aqui, mas que você viva para a glória dele todos os dias. Por quê? Porque o amor de Deus chega até você para mudar o objetivo da sua vida. Poxa, eu pensei que ele só veio para me salvar. Não. Ele veio para totalmente mudar o objetivo da sua vida. É por isso, compreenda, que nós lutamos com 2 realidades interiores. Eu e você, todos os dias, nós lutamos com 2 realidades. Por exemplo, a natureza que eu e você temos, você pode pensar, nós pensamos, nós sentimos, nós agimos, nós sonhamos e desejamos. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Compreende? Mas há o propósito final. E o propósito final é sermos semelhantes a Cristo. E esse propósito final é fazer tudo para a glória dele. E o que isso tem a ver com Apocalipse 7? Com o texto que nós lemos? Eu digo para vocês, tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque se você, preste atenção, porque isso aqui é um detalhe muito importante. Se você quiser seguir na direção correta, então você precisa saber qual é o seu destino final. Aqui você vai cantar a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Aqui você vai cantar outro tipo de música, como nós ouvimos, Graça. É totalmente diferente. Portanto, se você está vivendo a vida, como é que ela vai acabar? Os detalhes da sua vida só fazem sentido quando você vê tudo isso que você está vivendo na perspectiva da eternidade.
Então a eternidade, ela precisa lançar luz sobre o aqui e agora, porque a eternidade nos ensina o que realmente é importante na vida e o que não é. Nosso destino final nos ajuda a dar sentido às nossas próprias vidas aqui e agora. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem que haver um final. Tem que haver um final daquilo que nós estamos vivendo. O pecado precisa ser derrotado, gente. O pecado não é derrotado apenas com a nossa confissão, todos os dias. O pecado, ele precisa ser, enfim, derrotado. Mais do que isso, as pessoas precisam ser purificadas. Mais do que isso, todo sofrimento ruim, aflições, sacrifícios, guerras precisam acabar. Por isso que o apóstolo Paulo, então, ele vai nos ensinar que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se Deus não está nos conduzindo em alguma direção, seguir a Cristo tem sido uma perda de tempo gigantesca. Por isso que o livro de Apocalipse, nesse sentido, é um convite da graça. O livro de Apocalipse é um convite da graça para você conhecer o final da história. E aí está o grande direcionamento que eu e você precisamos dar, porque também aí está o grande problema. A grande questão é, se você, preste atenção nisso, se você se vê hoje lá. Lógico que eu vejo, pastor. Lógico que sim. Será? Eu digo que tem muita gente que estão sentada nas fileiras dos nossos bancos nas igrejas, que estão aqui, mas elas não têm certeza de se elas estarão lá. Aí aparece o ancião, olha para João. Quem são estes? Quem são estes, João? E aí João, humildemente, ele sabia da resposta, podem ter certeza, mas ele transfere a pergunta para o ancião, muito mais velho do que ele, que também era ancião. E ele simplesmente diz, tu sabes. Tu sabes quem são estes. Quem são estes? Deixa eu dizer para você quem são estes. Estes são a igreja. Ei, estes são aqueles que participam da igreja presbiteriana, como é o nome? Jardim Verônica. Quem são estes? Estes são os mártires que perderam suas vidas pelo Evangelho. Quem são estes? Estes são os que adoram o Cordeiro que morreu na cruz por eles. Quem são estes? Estes são aqueles que vivem e vieram da grande tribulação. Quem são estes? Estes são os que tiveram os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus e passaram a viver os seus dias para a glória de Deus. São estes. E que às vezes você aqui, olhando para você, não se vê lá, e não se vê lá, porque ainda você não compreendeu aquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz, por você, por mim, pela sua igreja. Quem são estes? Em primeiro lugar, eu diria para você que estes são a igreja completa de Jesus. Eu vou repetir, leve para casa isso. Estes são a igreja completa de Jesus, e esta é a visão que João está tendo.
O versículo 9 que nós lemos diz assim: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão. Não era apenas do Jardim Verônica, gente. Era uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Quem são estes? Estes são a igreja completa do Senhor Jesus. Se você depois em casa ler o capítulo 7, você vai perceber que no versículo 4, vai dizer que são 144 mil que foram selados. Que me perdoem as testemunhas de Jeová que se apegaram nesse número e disseram: olha, os salvos são apenas nós, 144 mil. E eles tiveram um grande problema quando eles passaram de 144 mil. E aí eles perceberam um grande erro. Versículo 4 também vai dizer que esses 144 mil, eles pertencem 12 mil de cada tribo, da tribo lá de Israel. E eles se esquecem que tanto o número 144 mil como 12 são, sem dúvida alguma, um número simbólico do total que é o povo de Deus. Nenhum ser humano pode calcular a totalidade deles. Eles estão segurando palmas nas mãos, e palmas aqui é símbolo de triunfo e vitória. Essa é a igreja triunfante, porque a igreja militante somos nós, hoje, que estamos vivos. E essa igreja que João está vendo é aquela igreja que chegou lá. Era a igreja que estava aqui, mas que tinha certeza de que estaria lá. Certa vez, Jesus foi questionado a respeito disso. E é importante nós sabermos, porque quando você pergunta para alguns se essa pessoa se vê nessa multidão, algumas chegam para a gente com base na nossa teologia e na hora dizem assim: o Eduardo, eu sou reformado, sou presbiteriano, eu acredito na predestinação, eu acredito na eleição, eu tenho certeza que eu estou lá. Ok, tudo bem, vamos dizer que essa é uma resposta. Mas eu fico muito preocupado com as pessoas que só se apegam nisso. Porque um dia perguntaram para Jesus: Senhor, preste atenção nisso. Eu quero que você caminhe comigo e não pense que eu estou trazendo heresia aqui não, tá? São poucos os que são salvos? Perguntaram para Jesus. E Jesus responde assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Onde que está isso, Eduardo? Lucas capítulo 13. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Espera aí, salvação então é um ato de Deus ou salvação é um esforço nosso? Salvação tem a ver com Deus ou salvação tem a ver com o nosso desempenho? Perceba, nós temos aqui algo que se junta. E quando o Senhor Jesus está falando sobre esforçar aqui, Ele está utilizando um verbo grego chamado agonizomai. E esse verbo agonizomai, ele vem também desse termo que nós entendemos que é agonia. Mas nesse caso, o uso do verbo é usar a força de um modo sincero e apaixonado. É diferente. Então o verbo ele tem uma outra saída. Ele está dizendo assim, que esse esforço é feito por gente apaixonada. É algo sim que começa com Deus e que termina com Deus. É algo que Deus inicia e esteja certo de que Ele vai terminar. Mas eu gosto de ver
aqueles discípulos e discípulas de Jesus que são verdadeiramente apaixonadas por Ele. Eu vou dar um exemplo bíblico, os chamados heróis da fé de Hebreus 11. Quer ver gente apaixonada por Jesus? Leia esse capítulo depois em casa. Hebreus capítulo 11. Sabe o que diz? O resumo desse capítulo é que os nossos heróis e heroínas na fé, que são descritos no capítulo 11, morreram na fé sem verem o cumprimento da promessa. Morreram sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda assim eles creram. Por quê? Eles aspiravam uma pátria superior, isto é, a celestial. Portanto, quando esses nossos irmãos e irmãs de Hebreus 11 estavam sofrendo, agonizomai, eles estavam se esforçando para chegar lá, algo que eles só tinham uma noção de que existiria, mas não viram o cumprimento da promessa. A mesma coisa acontece com o apóstolo Paulo, porque nós às vezes conhecemos alguns versículos de cor, e isso é bom, mas tem alguns complementos que também são importantes. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, combate o bom combate da fé. Já ouviram isso? Né? Já ouviram? Combate o bom combate da fé. Mas em seguida Paulo diz para ele: toma posse da salvação. Toma posse. Se esforce. Lute. Seja apaixonado pelo Senhor Jesus. É diferente. Com todo respeito. Vocês estão me conhecendo hoje e eu também vocês. Mas é diferente da gente vir no domingo na igreja e passar a semana toda sem se esforçar para alguma coisa. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 3,12, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? O prêmio da soberana vocação. Ele fala assim, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, diz ele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quando você lê a vida do apóstolo Paulo, você vai também compreender que ele era um apaixonado por Jesus. Sabe, quando a gente compreende o que Cristo fez naquela cruz, e quando nos rendemos ao seu amor, graça e perdão, a nossa perspectiva de eternidade nos leva a se apaixonar por Jesus e pelo seu povo. Quem são estes? Estes são aqueles que fazem parte da igreja completa de Jesus. Quem são estes? Em segundo lugar, são aqueles que celebram o Cordeiro e a sua salvação. Eles celebram. E como eu não conheço vocês, eu vou ter que fazer uma pergunta para vocês. O que vocês têm celebrado atualmente, além do aniversário? O que vocês têm celebrado na vida? Um bom emprego? Se bem que isso está difícil. Mas tem gente entre nós que tem bons empregos. Você tem celebrado isso? Você tem celebrado uma linda casa? Você tem celebrado vizinhos? Quando eu falo vizinhos, vizinhos amigos. Você tem celebrado um casamento feliz? Saúde?
saúde física e muitas outras coisas. Vocês têm celebrado isso? Isso é muito bom e nós, por vezes, fazemos os nossos cultos de ação de graças por causa dessas coisas. Mas eu sinto dizer uma coisa para você, mas não fica triste com o que eu vou dizer agora não. Segura aí para você não pensar que eu estou trazendo notícia ruim no dia do aniversário, né? Mas segura aí. Isso aqui nós comemoramos aqui. Nós celebramos aqui. Mas quando você vê a celebração dos santos que estão na eternidade, eles não estão lembrando dessas coisas, gente. Ah, eu fui pastor no Jardim Verônica. Entendeu? Aqui é diferente. A celebração dos santos que estão lá é diferente. Eles estão celebrando. O Cordeiro venceu. É isso que eles estão celebrando. O Cordeiro venceu. Eles estão celebrando aquilo que eles não podiam fazer por si mesmos. Eles tinham a certeza de que o Senhor tinha acabado, enfim, com a sujeição do pecado que eles tinham aqui. O pecado foi vencido e eles estão celebrando o Cordeiro que os restaurou para serem os adoradores que o céu está convidando para que eles realmente sejam. Por isso que eu posso dizer para você em alto e bom som que a coisa mais importante acontecendo em sua vida exatamente agora não é aquela casa nova, me perdoe. Por mais que você está amando ter a sua casa. Mas o mais importante na sua vida agora não é o novo emprego, não é o seu sucesso profissional, nem o amor de um amigo. E eu poderia aqui ficar falando a respeito dessas coisas. Por quê? Porque a única coisa que merece ser celebrado por toda a eternidade é a sua redenção, é a sua salvação. Por isso que não adianta você dizer que é feliz aqui, se você não se vê feliz lá. Vamos louvar ao Senhor por aquilo que temos aqui, mas não coloque o seu coração tão somente disso. Por quê? Porque pela graça de Deus você está sendo libertado progressivamente daquilo que pode destruí-lo completamente. Por isso, celebre o Cordeiro por isso. Há duas semanas, uma jovem de 32 anos marcou para conversar comigo. Ela tem 32 anos, é uma médica. Ela fez o seu curso em BH, tinha o desejo de trabalhar em São Paulo, numa especialidade, veio, fez essa especialidade na USP. Primeiro ela teve que passar no processo, conseguiu, fez, e está trabalhando nessa área quando de repente Deus conversa com ela sério e ela chega para mim há 2 semanas e diz: Eduardo, eu estou querendo ir para o Amazonas. Eu falei: passear? Ela disse: não. Eu quero ser missionária. Aí eu disse para ela assim: menina, 32 anos. Tem tantos partidos aqui na igreja que você poderia namorar e casar. Eu quero ir para lá. Você quer ser uma médica lá? Eu quero ser missionária. Se Deus quiser utilizar do curso de medicina e da médica que eu sou para abençoar vidas, eu vou fazer isso. Mas primeiro,
eu quero ser missionária. Eu olho para aquilo e fico pensando, o que é isso? Se não for a salvação. Percebe? Ela está entendendo que o que ela é hoje é muito importante e especial para a vida dela, mas tem algo que é muito mais. Aí hoje, eu estava terminando de dar a aula na classe de discipulado, catecúmenos nossa lá. Dos 37 que estão matriculados, 31 são jovens. Aí quando termina, uma outra jovem, essa um pouquinho mais velha, 33 anos, chega para mim e falou, Eduardo, eu estou querendo ir para o Piauí. Eu falei, passear? – 31 anos, idade da minha filha. Eu quero ser missionária. E ela também é médica. Meu Deus, tem algum médico aqui? Cuidado. Percebe? O versículo 10 a 12 diz que esse grupo de santos aqui, eles estavam adorando a Deus em alta voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Queria cantar com vocês essa música, porque aqui vocês cantam muito bem, e eu tenho cá comigo que vocês conhecem essa música. Então, já estou vendo lá como é o nome dele que toca aqui? Murilo, dá para encarar, porque eu acho que é conhecida. Se não for, o pastor Gilberto vai fazer um solo aí, né? Mas, gente, eu quero convidar vocês, não estão terminando ainda não, calma que faltam uns minutinhos ainda, mas eu estou convidando você aqui para cantar o que nós vamos cantar lá. Aliás, enquanto o Murilo se prepara, eu posso dizer para vocês que tem muitas músicas que nós cantamos aqui e que nós vamos celebrar lá. Muitas, tem muitas que não. Mas, por exemplo, todas aquelas que nós cantamos aqui hoje, todas, tenho certeza que nós vamos cantar lá. Eu tenho certeza. Agora, perceba, vai ter aqui? Ok? Veja, vamos cantar juntos? Ao nosso Deus que se assenta no trono. É você cantando lá. E ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, viu? Sabe, você pode perder o seu emprego, você pode perder a sua saúde, você pode perder a sua casa, você pode perder o seu carro, você pode perder o seu amigo, e se essas coisas acontecerem,
nós vamos ficar muito tristes, porque tudo isso, toda perda, é muito difícil. Mas você não pode perder a sua identidade em Cristo. Você não pode perder o amor de Cristo e a sua graça. Você não pode perder o perdão dele, e muito menos o lugar que ele tem reservado para você no céu. Aleluia! Você não pode perder. Quem são estes? Em terceiro e último lugar, são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu disse no início que nós vamos ter problemas, adversidades. E você muito bem sabe o que são isso. O ódio, a perseguição, as adversidades e lutas lançadas contra os discípulos de Cristo, os tornam homens e mulheres de dores e que sabem o que é padecer. Nós sabemos disso. Não foi só com Jesus. Aliás, o próprio Jesus disse: se me perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Nós estamos prestes a um dos momentos mais importantes da nossa pátria. Estamos brigando por causa de ideologia. O caminho não é esse. Talvez você esteja passando por uma prova ou tribulação. Eu estou. Não pense que eu vim aqui apenas para falar para você que você está passando. Eu estou. Minha família está. No entanto, que a gente aprende que o povo de Deus é purificado e aperfeiçoado nessas horas. Por isso que o meu convite nessa noite é por paciência e perseverança. Quem são estes? São aqueles que vieram da grande tribulação. E como pastor, nesses anos, vivendo com pessoas, eu tenho visto muitas vidas comprometidas com Deus, sérias, passando por tribulações. Talvez o momento mais difícil que nós todos passamos foi durante a pandemia. Meu Deus! Mas a igreja não parou, não é verdade? Meus irmãos, o irmão de Jesus, Tiago, disse: tende por motivo de toda alegria, não é de alegria, mas de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Portanto, esse é o processo. Está doendo? Está sim. Persevere, seja paciente. A vitória virá. Tenha certeza. Paulo vai dizer, e aqui como é difícil ouvir o que Paulo disse, devemos nos gloriar nas próprias tribulações. E nós cantamos isso aqui com como é que é o nome da equipe aqui? O Harmony, cantou essa música aqui, que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. E Paulo ainda vai dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, e esse é um versículo que quase todos nós conhecemos de cor. Eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Compreende? Como que é o princípio bíblico?
E aí Jesus, então, ele chega para nós e vai dizer assim: bem-aventurados vocês serão, felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do quê? Dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão aonde? Nos céus. Perceba que ele está sempre apontando para os céus. Por quê? Porque assim diz e completa Jesus: assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E eu termino essa parte dizendo que o apóstolo Paulo, então, ele faz um cálculo e julga entre o sofrimento desta vida e a glória da vida futura. E quando ele faz essa avaliação, ele diz: para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pô, Giba, você devia ter convidado alguém, mas não para ficar falando a respeito dessas coisas. Você não vai escapar das dificuldades da vida. Mas você pode descansar na segurança de que Jesus usará cada uma dessas dificuldades para preparar você para o lugar aonde Ele está levando você. Minha oração é para que você saia daqui nessa noite, estando aqui, mas se vendo lá, em nome de Jesus. Mas nós precisamos, e aqui eu quero terminar, nós precisamos de auxílio na caminhada. Talvez você esteja pensando: eu estou contente que haja um destino final para mim, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, Eduardo. Então deixa eu dar uma notícia para você. Você não vai chegar lá sozinho. Esquece. Você não vai chegar lá sozinho, porque Deus nunca espera, nunca, que a gente termine a jornada sozinho. Por isso que Ele proporciona a melhor ajuda possível por todo o caminho. Quem são estes? Eu digo para vocês, estes são aqueles que receberam a plenitude do Espírito Santo. O próprio Deus vem viver conosco e nos capacita em tudo o que precisamos. Para quê? Para sermos transformados à imagem de Cristo. E essa plenitude, sem dúvida alguma, é o dom da graça. E isso significa que espiritualmente você nunca estará vazio. Verdade, verdade. Se o Espírito Santo está em você, você nunca estará vazio. Você nunca estará sozinho. Você nunca será deixado na sua própria força. E nunca, jamais faltará os recursos da graça ou da sabedoria para a sua vida, porque Ele está em você. Deus está em você. Por quê? Porque Ele começou a fazer uma grande obra em você. E tenha certeza de que Ele vai completar. O seu destino, se você já entregou o seu coração a Jesus, se você crê que Ele morreu naquela cruz em seu lugar, se você já se arrependeu dos seus pecados, então saia daqui decidido nessa noite que o seu destino também já foi decidido. E aquele que decidiu dará a você tudo o que você precisar para chegar lá. Portanto, para você não ficar zangado comigo, deixa eu terminar dizendo: viva os seus sonhos aqui, viva. Viva os seus sonhos na família, viva os seus sonhos pessoais, viva o seu sonho servindo na sua igreja, viva os seus sonhos no trabalho, os seus sonhos com os amigos, mas viva na perspectiva da eternidade. Porque o texto que nós lemos, ele termina dizendo que Jesus, versículo 17, será o seu pastor
e Ele te guiará às fontes de água viva, e finalmente, um dia, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Amém? Deus abençoe vocês.